aqui é a Carol e no vídeo de hoje nós vamos fazer a segunda rodada do Carol Responde. Então, eu abri um box de perguntas lá no meu Instagram, pedi para vocês me bombardearem de perguntas e eu selecionei algumas para responder em vídeo para vocês. Então, vamos ver as perguntas. Eu estou aqui com a minha colinha, então se eu olhar para baixo é porque eu estou dando uma olhadinha na minha colinha. Bom, então a Letícia dos Santos, ela me perguntou: Carol, eu estou começando agora e eu não consigo entender a pronúncia do CH. Você tem alguma dica? Bom, o CH, ele tem aí as suas nuances, certo? Então, quando a gente começa a aprender o alemão, a primeira dúvida que chega é o I, né? Como que eu pronuncio o I? Então, o CH, quando ele vem depois aí da letra I, E, A umlaut, O umlaut e U umlaut e consoantes, então tem essa regrinha. Quando ele vem depois dessas situações aí, e no começo de uma palavra, ele vem com o som de... Então, para você conseguir fazer esse som, você tem que colocar a sua língua atrás dos dentes inferiores, assim, e soltar o ar. E aí você fala ih. Isso funciona também para a palavra bichen. Então, diversas palavras aí que tiverem essa estrutura, vai sair esse som. Porém, contudo, entretanto, sempre há exceções no alemão. Mas quando a palavra exigir esse som, né, do ich, você já sabe, é só você colocar a sua língua atrás dos dentes inferiores e soltar o ar. Porém, tem outros sons que o CH pode ter também. Então, após as letras A, O e U, ele vai ter um som, um pigarro aqui na garganta. Então, auch, bar. Então, vai ter esse pigarrinho aí na garganta. Então, eu sugiro que você, ao estudar, você olhe no dicionário. Eu acho que é a maneira mais efetiva, ok? Então, eu te ajudo dessa forma a você conseguir chegar no som. Mas a forma mais efetiva de você saber se aquela palavra, qual que é o som dela, eu acho melhor você olhar no dicionário e ir testando o som junto com a pronúncia do dicionário, né? Ou seja, o Google Tradutor também serve muito bem para essa questão de pronúncia. Porque você ficar decorando esse monte de regrinha, às vezes não ajuda em nada. Se você é uma pessoa que gosta de decorar regrinhas, então anota isso em algum lugar e tenta aí durante o seu estudo tentar ir absorvendo isso. Mas eu acho mais efetivo, conforme você aprender a palavra, você já vê a pronúncia dela certinho. Então, por exemplo, o zex, né? O 6, quando você aprende a contar, né? Então, zex, ele já tem um som de x, né? Desse K aí, né? Ele já tem um som de KS, né? Zex. Então, não é algo que a gente tem uma regra específica, certo? E ele vai ter aí as suas exceções. Mas para você chegar nesse som do é só você colocar a sua língua atrás dos dentes inferiores e soltar o ar. E nesse caso, né, que tem esse pigarrinho na garganta, esse som de né? Bah. Então, você tem que realmente dar uma forçadinha na garganta e testando aí essa pronúncia na sua garganta, ok? E, novamente, conforme você for aprendendo as palavras, eu sugiro que você busque aí no tradutor mesmo, ouvir bastante, tentar falar depois, que isso vai ser fantástico, você vai criar uma memória auditiva e vai ser muito mais fácil para você do que ficar tentando memorizar regrinhas. Legal? O Cláudio me mandou uma outra pergunta também que eu achei legal. Quais são os melhores dicionários para aprender alemão? Bom, os que eu mais gosto, os que eu mais uso são o Leodict e o Reverso Contest. Esses pra mim são os dois assim que eu mais gosto, que ajudam. O Leodict, ele é um dicionário muito completo. Então ele apresenta pra você a palavra, a pronúncia, exemplo de frase. Ele tem todas as declinações que essa palavra pode ter, dos artigos dessa palavra, né, em todos os tempos verbais. Ele é muito completo, então é um dicionário que eu mais gosto de utilizar. E o Reverso, você consegue utilizar ele muito com frase, então às vezes é difícil a gente conseguir traduzir uma frase. Você joga no tradutor, ele não conjuga direitinho, não fica legal. Então se você usar o Reverso, ele vai te ajudar muito. Então esses são os dois dicionários que eu mais indico aí pro pessoal. Ele é bem legal, ok? Então o Leodict e o Reverso Contest. O Josué me mandou uma pergunta muito legal também, que deixa a galera maluca. Então sempre o pessoal me pergunta isso, eu achei legal trazer isso pra vocês, com um conceito, né, que eu levo e eu acho que pode ajudar vocês, que é como usar o der, o die e o das. Então os artigos, eles deixam a galera maluca e não deveria ser assim, gente. Então eu convido vocês para uma reflexão. No português, né, quando um alemão vem aprender o português, outra pessoa vem aprender a nossa língua, eles também ficam malucos. Então não adianta a gente querer jogar toda a responsabilidade para o alemão. Ai, essa língua é horrível. Nossa, olha esse idioma, não sei o quê. Não, a gente tem isso também. Então observa, a gente tem uma tendência, né, para palavras terminadas em or serem masculinas, não temos?
Então, o trator, o computador, o ventilador. E aí, do nada, chega a flor. Então, como que você explica pra alguém? Cara, por que que é a flor? Não tem explicação. Né? A terminação ali, alguém olhou e falou, é aquilo, a gente aprendeu e vida que segue. E no alemão também, eles também têm essa dificuldade, porque os artigos deles não batem com os nossos e essas regrinhas de terminação nem sempre funcionam. E a mesma coisa, por exemplo, para artigos femininos. Então a gente tem as palavrinhas terminadas com A e tem uma tendência a serem femininas. Então a cadeira, a garrafa, a mesa, e aí do nada vem o sofá. Então, por que que é o sofá, cara? Por que que isso aconteceu? A gente não sabe, alguém chamou assim, a gente chama assim também. Então é algo que a gente precisa se acostumar o ouvido. Você precisa realmente ir aprendendo, né, as palavras. E a melhor forma de você fazer isso é quando você aprender uma palavra, já ver junto dela o artigo. Então você abre o LeoDict lá. Quando você aprender uma palavra nova, digita a palavra que você quer, já memoriza o artigo dela, já vê a pronúncia, que é sucesso. Eu acho que é a melhor forma de você aprender isso. Por quê, Carol? Tem a regrinha das terminações e ela ajuda, sim, você em alguns casos. Se você lembrar, aí, palavras no diminutivo, né, com shen e line, aí elas vão ser terminadas, aí e vão ter o artigo, elas vão ter o artigo aí das. Então, realmente, essas regrinhas, elas podem te ajudar, mas é difícil você decorar todas elas. Certo? Então eu vou deixar um vídeo aqui onde eu falo dos artigos, eu explico essas regrinhas, todas as regrinhas pra vocês e tudo mais. E eu convido você a assistir, ele vai ter em algum lugar aqui da tela, ok? Então eu convido você a assistir se você não conhece a regrinha das terminações, certo? Mas pra mim, né, sinceramente falando, eu acho que você memorizar o artigo junto da palavra é a maneira mais fácil, você cria uma memória auditiva e aí conforme você vai aprendendo, o negócio vai fluindo. Eu acho que funciona um pouco melhor, ok? Então, também, se você não conhece a regrinha, assiste o vídeo aqui que vai te ajudar bastante. Ok? E agora, o Luciano me perguntou, Carol, aprender alemão com Duolingo é uma boa? E aí, eu respondo sempre que depende. Bom, eu gostei muito no início de aprender o alemão com o Duolingo, porque ele te ajuda aí a aprender palavras novas. Então é um aplicativo que você pode estar no seu horário de almoço, indo embora, né? Você pode pegar ele em qualquer lugar, você tá no mercado, ali na fila, moscando, você pode pegar o Duolingo e fazer um joguinho ali, ver as palavras, aprender uma palavra nova, uma estrutura de frase nova. Ele te convida aí você repetir um pouco as frases e tudo mais. Então acho que ele é bem legal. Para você adquirir vocabulário novo e aprender estruturas de frases, ele é fantástico. Né? Você aprender a usar os adjetivos e tudo mais, ele traz isso para você e é bem legal. Porém, você aprender somente usando os aplicativos, eu, Carol, não consigo aprender somente com aplicativo. Isso é algo meu. Eu preciso ter uma pessoa de verdade me explicando, entendeu? Ali, entendeu? Uma pessoa mesmo, eu preciso disso. Entendeu? Seja um vídeo, sei lá, eu preciso de uma pessoa. Ela pode estar em vídeo, ela pode estar do meu lado, enfim. Mas eu preciso de uma pessoa. Eu tenho isso, entendeu? Então, pra mim, não funciona aprender somente com o aplicativo. Então, eu compro a extensão do Duolingo e vou aprender. Tem pessoas que é o caso delas, elas conseguem. Eu, pra mim, já não funciona. Não consigo. Então, eu acho que você tem que testar e ver o que funciona melhor pra você. Então, ele é válido, ele é bom para você aprender palavras novas, não só ele, o Menhais também, entre outros, eles ajudam bastante. Mas nessa questão de vocabulário e estruturação de frases simples, para você aprender tudo, eu já não acho ele tão legal. Mas fica a seu critério, vale a pena, né? Como ele tem essa extensão gratuita, vale a pena você se apropriar dela, utilizar ela ao máximo e ver aí o que funciona melhor para você. Cada pessoa tem a sua particularidade na hora de aprender, ou qualquer coisa nessa vida, né? Bom, outra pergunta que eu recebi que eu achei muito legal é a pergunta do Ivan. Então, o Ivan, ele perguntou pra mim, Carol, como você explicaria pra mim nominativo, acusativo e dativo em poucas palavras e objeto direto e objeto indireto? Então, se eu precisasse, assim, responder isso pra você muito rápido, Ivan, como que eu responderia pra você? O nominativo, ele é basicamente o sujeito da frase e ele é a forma base que as palavras, os artigos vão aparecer para você, os pronomes, enfim, vão aparecer para você no dicionário. Então, o nominativo, ele é isso. Você pegou no dicionário, aquela estrutura que tá lá, ela é nominativo. O sujeito daquela frase, ele é o nominativo. Então, ele é isso, não tem segredo e ele não é tão complexo também. Então, sempre que você ver ali um ich, você ver ali um du,
né, você ver essas estruturas do der, do di, do da sem declinação, você pode ter certeza que ali ele vai ser um nominativo. Então, ele não é tão complexo assim. Eu descreveria ele como sujeito e a base que está no dicionário. A forma que está no dicionário é o nominativo. O acusativo, ele é quem vai sofrer diretamente a ação do verbo, ok? Então, se eu precisasse explicar assim, de uma maneira rápida, eu diria isso pra você. O acusativo é quem vai sofrer diretamente essa ação do verbo e ele vai ser justamente, como você muito inteligentemente falou, o objeto direto. Então, sempre vai caber essa perguntinha do o quê. Ele sempre vai pedir um complemento direto. Então, sempre que couber essa perguntinha, o quê? Então, por exemplo, eu tenho ich habe. Você tem o quê? Ich habe Geld. Eu tenho dinheiro, sei lá. Então, essa estrutura, ela vai ser acusativa, porque vai caber essa perguntinha aí, o quê? Então, sempre que couber essa perguntinha, o quê? É objeto direto, é acusativo. E o dativo, ele, em oposição ao acusativo, ele vai ser objeto indireto. Então, sempre vai caber a perguntinha a quem? Então, coube essa perguntinha a quem? Você pode substituir ele pelo lhe, né? Lhes. Então, você vai utilizar aí o dativo. Então, de maneira geral, qual que é a melhor forma de você saber quando usa um e quando usa outro? Você observar essa questão do objeto direto e indireto, a perguntinha o que e a perguntinha a quem. Você observar as preposições. Você observar a questão, né? Se for essa preposição local, você vai observar aí se tem deslocamento ou não tem. Você vai observar o verbo, tem verbos que pedem um, tem verbos que pedem o outro, e por aí vai. E 90% dos verbos, eles vão pedir o acusativo, então isso facilita a nossa vida. Se você conseguir memorizar aí os verbos que pedem o dativo, isso facilita muito a sua vida, porque você começa a descartar algumas situações. Então, você olhou o verbo, você olhou a preposição, né? Ela é uma preposição que pede qual deles? Ou ela é uma preposição local? Tem deslocamento ou não tem? Então, você olhando essas situações, você consegue aí saber o que é cada um. Outra dica legal de dativo e acusativo é você sempre olhar. Se tiver uma frase e nessa frase envolver algo de alguém, então eu dei algo para ele, eu fiz algo para ele, enfim, algo e alguém. O algo sempre vai ser acusativo e o alguém sempre vai ser dativo. Isso fatidicamente, sempre nesse estilo de frase vai aparecer os dois casos. E o alguém sempre vai ser dativo e o algo sempre vai ser acusativo. Então, por exemplo, ich schenke dir ein Blumen. Então, eu te presenteio com uma flor. Então, eine Blume é o meu acusativo e o dia é o meu dativo, porque o dia é você, é quem eu presenteei, é a quem eu dei essa flor. E o objeto é a flor, né, eine Blume. Então isso ajuda também aí você a desmistificar um pouco o dativo e o acusativo. Bom, espero que tenha ficado claro pra vocês, que tenha sido legal. Espero que vocês gostem desse vídeo, então deixa o seu like aqui se você gostou, vocês querem que eu faça mais vídeos assim. Comenta aqui pra mim o que você achou. Se inscreve no canal para você não perder mais nenhum conteúdo. Entra lá no meu Instagram, @missãoalemão. Lá eu posto um box de perguntas todos os dias para vocês tirarem as suas dúvidas. E quem sabe aí a sua pergunta não seja selecionada para ser respondida em vídeo no próximo Carol Responde. Eu espero vocês lá. E lá no meu Telegram também posto um material bem legal para vocês. Ok? Muito obrigada. Tschüss, bis dann!